Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as armadilhas da mente, sobre fragilidades mentais. Porque nós estamos vivendo uma época, né, que a nossa mente ela é muito atacada. Nós recebemos informações, milhares de informações durante o dia. A nossa mente, a gente sabe que ela não para. Nós não podemos impedir os pensamentos de chegar na nossa vida, mas nós precisamos gerenciar esses pensamentos. Esses pensamentos, eles não podem nos atrapalhar, nos impedir. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ter uma mente saudável? Porque uma mente saudável, né? Você vai ter um corpo saudável, você vai conseguir ter felicidade. E nós sabemos que tudo está ligado, uma coisa está ligada à outra. Se a sua mente não é saudável, a sua alma vai ficar também fragilizada. E isso vai trazer uma consequência no seu corpo, que é uma baixa da imunidade, vai prejudicar a sua própria felicidade. E nós precisamos nos proteger, porque nós estamos vivendo num mundo em que a gente está vendo aí um excesso de depressão, excesso de ansiedade, estresse. Então nós estamos vivendo uma época muito conturbada, uma época assim que a gente está debaixo de uma pressão. Parece que a gente está vivendo, né, como se estivesse dentro de uma panela de pressão. Parece que de repente vai acontecer alguma coisa ruim. E a gente sabe que não é aqui no Brasil, isso é algo mundial mesmo, ou isso muitas vezes vai desencadeando dentro de nós mesmos, através de um pensamento, através de uma armadilha, através de um gatilho da nossa mente. Já falei em outros vídeos sobre armadilhas da mente, sobre é, como a mente funciona. Então, qualquer coisa você volta uns vídeos aí também, acompanha os vídeos desde o início, que você tem muita coisa lá falando sobre ansiedade, sobre depressão. São assuntos muito atuais e que é, a igreja em si, ela por muito tempo ela espiritualizou muito as coisas. Mas hoje, quando a gente olha com esse olhar de ver pessoas com problemas emocionais dentro da Bíblia, nossa, é muita gente com problema emocional. É, é gente demais. E aí, eu quero dizer que Jesus Cristo, a primeira coisa, o primeiro sangue que Jesus derramou ali no Getsemane, fala que ele estava sob uma pressão tão forte que ele o suor dele se tornou em gotas de sangue. Então ele estava sob uma pressão muito grande, ele estava com uma angústia na alma. Ele falou que a alma dele estava triste, o que até a morte. Então nós podemos entender aqui o seguinte, que essa tristeza de Jesus até a morte era uma angústia muito forte, muito forte. Então o primeiro sangue que foi derramado de Jesus ali através daquele suor ali que se tornou gota de sangue, o primeiro sangue que foi derramado foi pelas nossas angústias. Ele para que nós não pudéssemos nos angustiar, ele nos angustiou, ele se angustiou por nós. Mas muitas das vezes nós vivemos o quê? Angústias, períodos de angústia, de tristeza extrema, de ansiedade, de depressão. Então eu preciso aprender a proteger a minha mente em relação a tudo isso. Então algumas coisas que nos levam a essas armadilhas. Sofrer por antecipação. Eu ainda nem sei se aquilo vai acontecer, mas eu já estou sofrendo por aquilo. E aí o Senhor Jesus também nos ensina na Bíblia, fala tanto, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Está lá em Efésios 4:6. Lá em Pedro fala assim, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Lá em Mateus 6 ele fala, né, sobre não estar ansioso porque havemos de comer, de beber, de vestir, porque o Senhor cuida de nós. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é o pão nosso? Ou seja, o pão do dia ele vai enviar. É tanto uma provisão física, é uma provisão emocional e é uma provisão espiritual. Porque quem que é o pão? Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é o pão da vida. Ou seja, ele é que supre as nossas necessidades emocionais e espirituais. E ele também fala de uma provisão física, do pão de cada dia. Ou seja, eu estou sofrendo por antecipação por uma coisa que vai acontecer daqui a um mês. Mas só que a provisão vai vir dia a dia. Então a provisão daqui a um mês vai chegar daqui a um mês. E aí você vai passar um mês sofrendo. E no dia de você resolver aquele problema, Deus vai enviar a solução naquele dia. Então eu tenho que aprender
a ter atitude na minha mente de proteger em relação a isso, a gerenciar meus pensamentos. Outra coisa, reações desequilibradas. Né? São reações, geralmente, quando uma pessoa tem uma reação desequilibrada, ela age sem pensar. Ela não pensa e logo ela vai agindo. Então, nós precisamos pensar antes de reagir, né? Antes de agir. Agressividade, timidez excessiva, medo. O medo, ele desencadeia um monte de fobias, né? Tem fobia de tudo. Então, se você for olhar uma relação de fobia, você vai ver fobia de tudo. Desde o medo de andar de avião, o medo de barata, né? Eu já tive medo de barata, até o dia que eu pensei assim, aí olha pra você ver como que você usa sua mente. Eu vi a barata passando pro banheiro, eu ia tomar banho, eu falei assim, eu era casada de pouco, não tinha filho, era só eu e meu esposo estava trabalhando. Eu falei assim, nossa Deus, como é que eu vou tomar banho? Agora essa barata tá no banheiro. Aí de repente eu vi outra barata passando pro banheiro, eu falei assim, meu Deus, agora que eu não vou tomar banho mesmo. Aí eu pensei assim, é eu ou ela? Ou é eu ou é essa barata? Porque eu tenho que tomar meu banho. Meu marido não vai chegar agora, né? Pra falar pra ele ir lá matar essa barata. E aí, não é que a casa era suja não, é porque eu morava de aluguel nessa época e a dona do imóvel, ela tinha como que fala? Um quintal. E nesse quintal tinha um porão também da casa. E ela ia guardando muitas coisas, muitos entulhos ali. Então ali criava muito isso, barata, né? Dá muito nesse lugar. Mesmo detetizando a casa, mesmo limpando tudo, de vez em quando aparecia barata. E aí, o que acontece? Eu pensei, ou é eu ou é ela. Mas não tem nem comparação. Olha o meu tamanho. Eu sou um ser inteligente. Né? Eu corro para um lado, a barata corre para o outro. Eu tô com medo dela, ela tá com medo de mim. Aí eu falei assim, não, acabou, hoje acabou isso. Levantei, fui lá e matei a barata e tomei meu banho. A partir desse dia, quando eu vejo a barata, eu mato a barata. Por quê? Eu venci esse medo, porque eu enfrentei esse medo. Né? Medo de dirigir. Eu tô com uma irmã que tá com um pouco de medo de dirigir, aí eu falei com ela, ó, normal. Às vezes homem não tem. Homem geralmente tira carteira, eles são mais ousados. Mas mulher, né, não são todas, mas comigo aconteceu isso. Quando eu tirei carteira, a princípio eu tinha medo de dirigir. Aí eu falei pra minha irmã, olha, é uma insegurança até a gente ter a segurança, porque realmente o carro é uma arma que está na nossa mão. E o que acontece? Se eu não tiver atenção para mim, para quem está dirigindo, porque hoje você tem que ter atenção para você e para o outro. Né? Então, se você tem que ter atenção, você tem que estar mesmo ligado ali no trânsito, porque senão pode acontecer um acidente e o carro mata, né? Mata uma pessoa, é uma arma. Então, a gente tem aquele temor de início mesmo, assim, de acontecer alguma coisa. Mas com o passar do tempo, a gente vai vencendo isso. Você fica com medo um dia, 2 dias, 3 dias, depois você fala assim, você já vai no automático já, né, dirigindo. Por quê? Porque você não para pensar, eu tenho que passar primeiro, aí eu tenho que colocar a segunda, não, você não vai pensar isso mais. Isso já vai acontecendo automático. Claro que a nossa atenção ao trânsito não fica automatizada, mas aquela questão de passar marcha, de frear porque tá a proximidade de outro carro, do sinal, isso aí você já faz no automático. Por quê? Porque você já venceu essa etapa. Então a nossa vida ela é cheia de etapas. E assim como é na nossa vida, no nosso dia a dia, de situações como essa que eu falei, de enfrentar o medo para matar uma barata, enfrentar o medo para dirigir, assim a gente enfrenta outras e outras situações e a gente tem que, da mesma forma que você venceu uma, você pode vencer a outra. Mas nós temos que raciocinar, usar a nossa mente, fazer aquele gerenciamento de pensamento e né, usar a arma lá do DCD que eu já falei, que é duvidar, criticar e determinar, para que você possa falar, não, eu sou maior do que isso. E aí outra coisa, né, consumismo desenfreado. Às vezes a pessoa tem um consumismo desenfreado, isso é falta de um controle mesmo da sua própria mente. Peraí, eu ganho R$1.000, eu vou gastar 5? Eu vou ficar no vermelho, Aí vai desencadear outras coisas. Eu vou começar a sofrer por antecipação porque eu não vou ter o dinheiro para pagar.
Então, isso aí tudo é algo que é atitude. Atitude que nós temos que ter para ter um equilíbrio emocional na nossa vida, um equilíbrio financeiro, um equilíbrio da nossa vida, toda a nossa vida, né? Criar hábitos, né? Como na nossa vida espiritual, de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de fazer um devocional todos os dias. São hábitos que nós vamos criando e que vai colocando a nossa vida em ordem e vai criando um muro de proteção ao nosso redor, para que nós não tenhamos essa mente fragilizada. Quais são os sintomas de uma mente fragilizada? Oscilação drástica de humor. Você já viu aquelas pessoas que um dia ele está feliz demais, outro dia está triste demais? Aquelas pessoas que você fala assim, nossa, nem sei, né? Porque um dia te trata bem. Tem pessoa que é assim, que um dia te cumprimenta, te abraça, outro dia passa para você como se você nem existisse. Então isso é uma oscilação drástica do humor. O problema não é com você, o problema é com aquela pessoa. Então a gente nunca tem que pensar, o problema é comigo? Não, o problema é a pessoa. Porque a pessoa, ela sempre é assim. De vez em quando te cumprimenta, de vez em quando não cumprimenta. Então isso é um problema dela, não é seu. Instabilidade, irritabilidade, pessoa que passa, geralmente a pessoa que é muito instável, ela vai se irritar muito. Instável, o que é? Essa oscilação drástica mesmo. A pessoa é instável, uma hora ela quer água, outra hora ela quer café, então eu tenho que saber, eu tô com sede ou eu tô com vontade de tomar café? Então é isso, é se conhecer, tudo é um autoconhecimento de si mesmo, né? Age sem pensar, eu já falei, né? Comportamento destrutivo, ira, gula, consumismo exagerado, são tudo sintomas de uma mente fragilizada. Pequenas frustrações trazem grandes estragos nas suas emoções. Às vezes um problema que é pequenininho, ela coloca aquele problema, né, muito grande. Às vezes é uma gota no oceano, é uma gota de água, mas ela coloca como se fosse um oceano inteiro. Então a gente tem que ter vigiar com relação a isso. Pessoa pessimista, né? Muito pessimista, insatisfeita, pessoa que implode ou explode, de qualquer maneira. Ou seja, é uma instabilidade. Você está percebendo que essa pessoa que tem a mente frágil, ela é instável, ela é instável. Você nunca sabe o que esperar dela. Você nunca sabe como ela vai reagir diante de uma situação. Como que ela vai se comportar. Então ela tem tudo isso aqui porque a mente dela é fragilizada. Tá bom? Então, o que a gente precisa? Nós precisamos tomar o controle da nossa mente. Eu não posso ser vítima de circunstância. A gente não pode ser vítima da circunstância, porque circunstâncias boas e ruins acontecem na vida de todo mundo. Aí tem que saber como que eu vou lidar com essa situação. Porque situações, né? Se nós formos olhar, aí você fala assim, não, mas eu tô com um problema financeiro. Tá, aí passa lá no jornal que tem 30% da população do Brasil tá endividada, tá no vermelho. Então você não é a única pessoa. Você vai sair dessa? Vai. Basta você começar a deixar de ser instável. Talvez você entrou nisso, por quê? Porque você é consumista. Então isso aqui é uma questão de fragilidade da sua mente. Você quer resolver o seu problema fazendo compra que às vezes você não vai usar. Gastando, né, um dinheiro que você tem naquilo que você não precisa. Então tudo eu preciso usar a minha mente. Você vai fazer uma compra de uma coisa? Eu preciso disso. Isso realmente é necessário? São coisas que nós precisamos perguntar para nós mesmos antes de fazer, principalmente se for uma compra grande. Principalmente se for algo que vai né, demandar um valor alto. Então eu preciso mesmo? Isso vai ser útil mesmo? Porque tem pessoas que têm roupa cheia de etiqueta dentro do guarda-roupa que nunca usou e o cartão de crédito veio, é um absurdo. E ela não pensou assim, eu realmente vou usar? Eu gostei. Ficou na dúvida, não compra. Não compra, para que você vai comprar uma coisa que você tem dúvida? Porque você não tem certeza se você vai usar, você não tem certeza se você gosta daquilo, você não tem certeza se aquela compra vai ser uma boa na sua vida ou não. Então pensa duas vezes. Pensa duas vezes. Ontem mesmo eu olhei um conjunto, achei lindo na loja. A mulher insistiu para me levar, eu falei não. Não, meu guarda-roupa está cheio de roupa. Para que eu vou comprar mais uma roupa? Para que eu vou comprar uma coisa que eu não preciso?
nesse momento. Não é verdade? Se eu tenho outras prioridades. Então, a gente precisa criar prioridades. Qual que é a minha prioridade? E abrir mão daquilo que não é necessário. Tem coisas que não é necessária. E Deus fala assim que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Deus tem compromisso com a necessidade. Deus não tem compromisso com vaidade. Tem coisas que é vaidade, tem coisas que não é necessidade. Então nós temos que vigiar. Porque senão depois eu vou sofrer, a minha mente vai sofrer, eu vou começar a ter esses problemas aqui, sofrer por antecipação, né, ter reações, porque como eu estou preocupada, eu vou responder mal uma pessoa, eu vou ter uma reação que não condiz com a minha pessoa, eu vou ser instável, um dia eu estou muito bem, outro dia eu estou muito mal. Começa tudo assim, então nós temos que vigiar as nossas atitudes. Se eu quero mudança, e não adianta assim, ter só o pensamento positivo, não. Não, pensamento positivo. Esse ano vai dar tudo certo. Esse ano eu vou vencer. Esse ano... Não, não é só o pensamento, não, tá? É atitude. Se não tiver atitude, não sai do lugar. E mesmo essa atitude vai ter o mesmo resultado. Se as atitudes suas estão te dando um mau resultado, muda as atitudes para mudar os resultados. Senão não vai ter mudança de resultados. Então, vamos supor, você está no barco, um barco à vela, né? Ai, o vento está favorável. Nossa, que alegria, tá tudo bem. Se o vento parou, você para. Se o vento fica contrário, seu barco vai e bate lá no rochedo. Nossa vida não pode ser assim, não. Nós temos que, independente se o vento se nós estamos, porque nós vamos ver brisas, né? Na nossa vida vai ter brisa, momentos bons, momentos de paz, de alegria, mas vai ter ventos contrários. Vai ter monotonia, vai ter hora que o vento parou. Então, na nossa vida vai ter tudo isso. Mas eu não posso me deixar viver pela circunstância. Eu não posso deixar a vida me levar. Eu preciso ter o controle. O controle da minha mente. Eu preciso ter esse controle. E aí, nós precisamos sempre pensar nisso, né? Nesse controle. O pensamento vem. Você, né? É você e você vê que ele vai te levar para um cárcere. Então você precisa reagir. Reagir, né? Enumere os problemas. Né? Às vezes, olha ali, desses problemas que eu citei. Eu tenho eu sofro por antecipação. Então eu vou começar a me policiar nisso. Quando começar a vir pensamento de preocupação, eu vou pensar assim, olha, esse problema é para o dia tal. Essa situação que eu vou resolver é no dia tal. Então no dia tal eu vou ter atitude. Hoje eu não vou ficar sofrendo por antecipação por causa disso. E aí você começa a troca esse pensamento por um outro tipo de pensamento. Não alimenta, porque aquilo que a gente não alimenta morre. Se você não alimenta, você tem um bichinho de estimação, você não alimenta ele, vai morrer de fome. Assim é o pensamento que te magoa, que te entristece. Se você não alimentar ele vai morrer. Então, não alimente esse pensamento, né? E não tem essa questão de, eu vou fazer isso se eu estiver bem. Não, bem ou mal, se você está triste, você tem que levantar e trabalhar, não tem? Se você está alegre, você levanta e trabalha, não é? Então, imagina o fazendeiro. Se ele amanhece bem, ele tem que semear. Se ele amanhece mal, ele também tem que semear, porque ele vive ali, ele precisa daquela colheita. Porque se ele deixar para semear só nos dias bons, o que vai acontecer? Quando chegar a época da colheita, não vai ter colheita. Não é mesmo? E eu quero só citar alguns exemplos, porque tudo, né, a gente quer trazer para a palavra, para a Bíblia, porque é a Bíblia que é o nosso manual de conduta, é a palavra. Tudo que eu citei para vocês aqui é algo assim que a gente tem exemplos dentro da palavra. Então, a Bíblia é o nosso manual de vida. Então, nós podemos pegar o exemplo primeiro, é o exemplo de Jacó. Jacó, ele era uma pessoa que ele ficou assim com uma baixa autoestima pela questão do pai dele preferir Esaú. Fala que o pai dele preferia Esaú, né? Já é uma coisa errada. E a mãe Jacó, olha para você ver. Mas o filho homem, ele sempre quer agradar o pai. O pai é uma figura muito importante na vida do filho, quer seja ele, quer seja mulher. Mas o homem sempre tem mais aquela coisa do masculino mesmo. E o pai escolheu o Esaú. Então ele tinha assim um pouco de uma baixa autoestima.
E a pessoa que tem uma baixa autoestima, ela gosta de ser aceita, e ela sempre fala sim para aquilo que ela não. Depois você vê esse vídeo aí, a baixa autoestima. Ele fala sim para tudo e não para ele. Quando Rebeca fica grávida dos filhos, o que acontece? O Senhor revela para ela, né? Olha para você ver, está em Gênesis 25, versículo 22 e 23. Fala assim: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou assim? E foi se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Ou seja, já falou para ela que o menor, ou seja, Jacó, seria o maior. Já Deus mostrou para ela desde o ventre, Rebeca já sabia disso, e com certeza já devia ter falado isso para Jacó. E quando ela sugere para Jacó, fala para Jacó, se passar por Esaú, o próprio Jacó poderia ter dito para ela: não, mãe, isso aí nós estamos quebrando o princípio de Deus. Deus já falou que eu vou ser o maior, então eu vou ser. Não precisamos fazer nada. Deixa Deus trabalhar. Se Deus deu a promessa, ele vai cumprir a promessa. Mas não, com a baixa autoestima dele, ele falou sim para a mãe, ele negou, ele traiu o pai de alguma maneira, né? Ele mentiu, ele enganou o pai. Ele enganou o pai se passando por Esaú. E talvez tudo que ele queria era o carinho do pai. E naquele momento, se passando por Esaú, ele recebeu o carinho ali do pai, a atenção do pai. Né? E o pai ainda ficou querendo ter certeza que era Esaú mesmo. Você vê que o Jacó, ele tinha aquela preferência por Esaú. Mas a baixa autoestima de Jacó fez com que ele falasse sim para a mãe, porque não sabia falar não. Então, irmão, nós precisamos saber falar sim e temos que aprender a falar não. É sim, sim e não, não. Ele era desrespeitoso com a mãe dele? Não. Por quê? Porque maior é a palavra de Deus. A palavra de Deus já tinha dito. A própria Rebeca, ela trouxe maldição sobre ela, porque ela amava tanto Jacó e nunca mais ela se encontrou com Jacó. Jacó teve que fugir para Padã Arã, e quando ele volta, a gente nem vê falar de Rebeca mais, ou seja, Rebeca já era morta. Então ela mesma trouxe maldição sobre ela. Jacó passou, né, situações tão complicadas lá na casa de Labão. Por quê? Por uma situação que poderia ter sido evitada, mas não foi evitada porque ele tinha uma baixa autoestima muito grande. E aí a gente vai encaixando isso aqui. E eu quero falar também a respeito de 3 mulheres que estão lá na genealogia de Jesus. Não sei se você já percebeu, né? Aqui em Mateus 1, fala assim, o versículo 3, Mateus 1, 3, fala: Judá gerou de Tamar a Pérez. E aí, então a primeira que é falada aqui é Tamar. Mas essa Tamar aqui não é a Tamar, filha de Davi. A Tamar, filha de Davi, a Bíblia nem fala que ela casou. Muito menos que teve filho, né? Essa Tamar aqui, ela gerou de Judá. De Judá. Quem era Judá? Judá era um dos filhos de Jacó, que casou com uma mulher chamada Sua, e aí teve alguns filhos. E aí ele deu Tamar para casar com o filho dele, né, mais velho. Só que a própria palavra está lá em Gênesis 38, tá, irmãos? Não vou ler para não prolongar o vídeo mais. Está lá em Gênesis 38, se você quiser conferir. Leia lá para você ver a história da Tamar. Então a Tamar, ela casou, aí fala que Deus matou o filho porque ele era mau. O marido dela, porque era mau. Naquela época, quando o marido morria, a nora casava com o cunhado. Ou seja, o irmão do marido casava com a mulher que era dele para gerar descendência, para que o nome da pessoa não morresse, para que sempre houvesse descendente. E aí, o segundo também, ele era mau também. Lê lá que Deus, lá em Gênesis 38 você vai entender a história. E aí, ele morreu também, sem ter filho. E aí a Tamar não teve filho de nenhum dos dois. Aí o Judá falou assim: quando meu filho vai para casa do seu pai, quando meu filho mais novo tiver na idade de casar, aí você vem e casa com ele. Só que o filho ficou, né, adulto, e Jacó falou assim: não vou dar ele para casar com ela não, porque os outros dois já morreu, né? Quer dizer, a culpa é dela, a culpa não era dos filhos dele que era mau não, porque lá em Gênesis 38 Deus fala que tirou isso porque eles eram maus. E aí não deu filho para Tamar não. E a Tamar ficou lá, viúva, sozinha,
na casa do pai. E aí, um belo dia, Judá vai lá pro lado da casa dela, ela se veste de uma prostituta, fica lá, ele vai e fica com ela, ela vai e pede para ele assim. Ele não tinha levado, né? Perguntou para ela o que ela queria, ela falou que queria cabrito, uma coisa assim. Aí ele não tinha, ela falou, então deixa comigo o seu cajado e acho que o anel que o identificava. E aí ficou. E aí o que acontece? Depois de um tempo, alguém chega para ele assim, olha, a sua nora está grávida. Ele falou assim, quê? Como que ela pode estar grávida? Aí quando ele manda buscar, ela falou assim, olha, o pai do meu filho é o dono desse cajado. É o dono dessas coisas aqui. Aí ele descobriu que ele mesmo era o pai. Então, Judá, ela não ficou Tamar, ela não ficou chorando, ela entrou na genealogia de Jesus. Olha que coisa tremenda. Ela foi mãe de gêmeos. Lá em Gênesis 38 fala que ela foi mãe de gêmeos, né? E um deles era Pérez. Então, ela entra na genealogia de Jesus. Ou seja, ela pegou o seu sofrimento, ela não ficou parada ali, só sofrendo, lambendo a sua ferida, não. Ela tomou atitude. Então, tudo que eu estou falando aqui por vocês é que nós temos que tomar atitude. A outra que está lá também, que nós vamos achar lá, é a Raabe. Né? Raabe também está lá na genealogia de Jesus. Pode ler lá em Mateus 1 que você vai achar Raabe lá. E Boaz gerou de... Né? Fala que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Então Raabe, quem era Raabe? A prostituta de Jericó. Gente, Deus mandou destruir Jericó tudo, não ficou nada. Quem que restou de Jericó? Raabe, a família dela. E já Raabe era uma prostituta. Mas o que Raabe fez? Nenhuma dor é forte demais. Ela pensou numa forma diferente de todos os outros que moravam em Jericó. Ela viu o poder de Deus quando Deus abriu o Jordão para o povo passar. Era um milagre tremendo. Fala que todas as nações temeram Israel quando viu o Jordão. E ela falou, esse Deus de Israel é poderoso demais. E ela esconde os espias e ela se converte ao Senhor. E ela é a única que é salva. E ela se torna uma princesa. Ela entra na genealogia de Jesus. Porque nenhuma dor é forte demais. Eu sou mais forte do que essa dor. Sabia que você é mais forte do que essa dor? Basta você querer. O Senhor já nos deu potencial. O Senhor já liberou para nós uma palavra. O Senhor já liberou para nós uma palavra de vitória. O Senhor já liberou essa palavra de vitória. Não vai liberar. Não vai liberar. Ele já liberou. E outra coisa. Outra mulher que está lá. Sabe quem é Ruth? Gente, Ruth ela foi tomada pela tragédia. O marido dela morreu. O cunhado morreu. O sogro morreu. Elas não tinham dinheiro nenhum. E aí ela vai com Noemi para Belém. Chega lá, o que ela vai fazer? Pegar espigas no canto dos campos. Porque o que ficava ali de sobra nos cantos, os pobres podiam recolher. E ela foi fazer isso. E um dia o que acontece? Ela se torna dona do campo. Porque ela se casa com Boaz, que era o dono do campo. Então, foram histórias que foram mudadas. De mulheres, sabe? Que não enxergou na tragédia um final. Mas elas reconheceram que nenhum problema era grande demais. Ruth falou, nenhum problema é grande demais. Raabe, nenhuma dor é forte demais. Tamar, né, não ficou lá esperando as coisas acontecer. Então ela deixou o passado no passado. Ruth deixou o passado no passado. Tamar, Raabe, todas essas enterraram seus passados. Tiveram uma atitude diferente no presente e mudaram totalmente seu futuro. Então, para sair das fragilidades emocionais, nós precisamos disso. Atitudes. Você entendeu que vem um cárcere emocional? Que um gatilho aconteceu? Que você está se entristecendo por alguma coisa? Pega esse pensamento, coloca ele lá no banco do réu, duvida dele, critica ele e determina. Essas mulheres aqui foram determinadas. Quando Tamar pensou assim, meu sogro vai vir aqui, então tá bom. Ele não me deu o filho, ele não me deu o seu filho para casar comigo. Né? Que era a obrigação dele, era o certo dele fazer. Então, eu vou tomar uma atitude. Ela determinou. Raabe determinou que ela não iria servir mais os deuses de Jericó, mas ela serviria o Deus de Israel. Ruth determinou também que ela não... Quando ela fala com Noemi, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, ela estava dizendo, eu me converto a seu Deus.
e ela se converteu de verdade. Todas essas entraram na genealogia de Jesus. E também tem a Betseba lá também, né? Também está na genealogia de Jesus. Porque Betseba, foi uma vítima de tudo que aconteceu, né? Por quê? Porque Davi era o rei. Ele procurou saber quem era ela. Ele sabia que ela era uma mulher dos seus valentes. Mesmo assim, ele buscou ela na casa dela e se deitou com ela. E quando ela manda dizer que está grávida, ele arma tudo aquilo que ele armou. Mas ela foi vítima, porque ela não sabia de nada daquilo. E ela também entra na genealogia de Jesus. Então são pessoas que não ficaram se vitimizando em cima do problema, mas tiveram atitude de vencer o problema. Amém? Até o próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre esse assunto. E por quê? Porque nós precisamos fortalecer a nossa mente, fortalecer o nosso emocional, para enfrentarmos a nossa vida do dia a dia, que está cada dia mais difícil. Mas o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. E nós precisamos desse autoconhecimento nosso, conhecimento da palavra, conhecimento, né, daquilo que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário, de quem nós somos, que a palavra de Deus declara que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Então eu declaro já uma vitória sobre a sua vida, seja qual for o problema que você está enfrentando. Você já é mais do que vitorioso, em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo e que o Senhor nos abençoe.